Agora nós vamos falar de um assunto que vem assombrando a todos desde o ano passado. Bom, primeiramente eu quero dar o bom dia e desejar também muitos anos de vida para o economista Jorge Elias, que completou mais um ano de vida ontem. Parabéns, Jorge, e muito obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite de bater um papo aqui com os nossos ouvintes. Bom dia, Tony. Bom dia ao Marcos. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Eu é que agradeço você, Tony, pelo convite, né? Obrigado. E estamos aqui mais uma vez para trocar umas ideias aí e auxiliar os ouvintes de alguma forma. Jorge, da última conversa que nós tivemos no ano passado, acho que foi entre outubro, setembro. Foi por aí. Já estávamos em uma ascensão, né? Numa elevação dos preços do combustível, do gás, dos alimentos, e isso não mudou o cenário por enquanto. E começamos um ano novo e muitas pessoas querem algumas dicas de como começar o ano, de como se precaver financeiramente. O que nós podemos começar a falar para os nossos ouvintes? Bom, então vamos começar em partes, né? Eu criei uma frase e falava para os alunos sempre o seguinte: ninguém planeja quebrar, quebra porque não planeja. Nós temos um problema que vem assolando a economia há um tempo, que é a inflação. Então o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ele fechou 2021 acima de 10%. Hoje, exatamente agora, às 9 da manhã, o mercado e o governo estão reavendo essa projeção de inflação, mas vai ser 9,99%, mas ele já está cotado mesmo acima de 10%. O que significa isso? Isso significa que o poder de compra do dinheiro diminui. Então as pessoas os produtos vão crescendo de preço e a gente vai comprando menos. Com isso afeta nossas finanças, sem que a gente perceba. Então o que acontece? Segundo eu até trouxe uns dados aqui, o Banco Central, ele avalia o seguinte: a inflação em 2021 ela foi o resultado de alguns aspectos. Por exemplo, o aumento do preço das commodities. O que são commodities? São produtos primários, como petróleo, soja, milho. E isso tem uma cotação internacional. Isso pressionou a inflação. Uma outra coisa foi a crise energética, né? Que teve os seus efeitos nas bandeiras tarifárias, que nós sofremos muito com isso também. E a alta do dólar. Então tudo isso pressionou a inflação. Os preços, evidentemente, estão subindo, então o poder de compra está caindo. Bom, diante deste cenário, o que acontece? Nós temos hoje no Brasil 20 milhões de pessoas ameaçadas pela fome, apesar dos R$400 do auxílio do ano passado. Então, diante desse cenário, tem muitas pessoas que estão endividadas, outras não estão endividadas, mas não tem nenhuma reserva por motivo precaução ou motivo emergencial. Então, o que nós podemos fazer diante desse caso de pessoas? Nós temos, segundo a Confederação Nacional dos Lojistas, 48% da população não faz planejamento financeiro, não faz um orçamento. Então, vai chegando agora em janeiro, vai ter calafrio, né? É o calafrio que a gente começa a falar todo ano. IPVA, IPTU, material escolar e por aí vai. E tudo está subindo. O material escolar está subindo. Já a gente pode até falar disso. Mas diante desse cenário, o que eu posso fazer? Bom, você já poderia ter começado feito em dezembro, porque você ganhou 2 salários. Você ganhou o 12º e o 13º. Quem planejou, guardou pelo menos uma parcela do 13º para pagar as contas agora em janeiro. Agora, quem não fez isso, aí nós vamos ter que falar agora ao longo do programa o que nós vamos ter que fazer. Jorge, então para a gente começar, IPVA 2022, Estado de São Paulo. Ontem
foi o último prazo para o pagamento em cota única com 9% de desconto para o IPVA. Final 1. Final 1. Também temos uma outra data, que é 10 de fevereiro, com 5% ainda a cota única, e temos o parcelamento também em 5 vezes. Com 5%. Com 5%. Desse pacote que o governo do estado lançou para esse ano, qual seria a melhor opção para aquelas pessoas que não fizeram o pagamento ontem em cota única? Bom, vamos lá então. As 3 opções que você falou vai depender da situação financeira de cada um. A opção melhor, evidentemente, é o desconto em cota única com 9%. Por quê? Porque o cálculo que a gente faz, os analistas fazem, é que nenhuma aplicação financeira dá 9% em 5 meses. Ou seja, vamos pegar uma situação para que o ouvinte possa nos entender. Para simplificar. Se você tem o dinheiro guardado lá, nós vamos falar já quem não pagou ontem, vamos falar primeiro quem pagou ontem. Ou quem vai vencer a placa ainda também tem essa chance hoje de... Né? Hoje é o final 2. Ainda amanhã, dá tempo de pagar à vista, ainda com dá 9%. tempo. Vamos supor que você tem o dinheiro guardado na poupança. Você economizou ao longo de 2021, guardou lá a parcela do 13º, você tem o dinheiro para pagar à vista. Então, eu recomendo, se vence hoje, pague à vista. Principalmente se estiver na poupança. Principalmente se estiver na poupança. Por quê? Porque a poupança não vai pagar 9% em 5 meses, mas nunca. Então, compensa você descapitalizar para obter um desconto de 9%. Agora, se for para você também... Agora, a cota, para quem vai parcelar, também não é um mau negócio. Por quê? Porque depende da situação financeira, como eu disse. Uhum. Se a pessoa não tem para pagar à vista, ele vai parcelar em 5 vezes e vai ter um desconto de 5%. Então, para ele é uma boa opção. E também tem uma vantagem que esse ano a primeira parcela do parcelamento ficou em fevereiro. Ficou para fevereiro. Para 10 de fevereiro a primeira parcela. Agora, tem uma desvantagem que você também precisa prestar atenção. Programe para não esquecer de pagar a parcela. Porque se você esquecer de pagar uma, pronto. Seus 5% já foi, porque aí vai ter multa, juro em cima daquilo ali. Então você tem que... O que nós recomendamos? Faz um planejamento financeiro para você colocar na sua agenda e não esquecer dessas parcelas. Se possível, debitar no banco. Não sei se é possível conversar com o banco. É até melhor. Mas tem essa desvantagem. Agora vamos mudar do IPVA para o lado escolar. Esse ano, pelo visto, o calendário escolar está por enquanto sendo mantido, e finalzinho de janeiro para começo de fevereiro volta às aulas escolares, e aí vem o material escolar, a compra. Como se planejar, como fazer a compra adequada de material escolar? Olha, o material escolar é um problema bem sério que afeta os pais há um bom tempo. Então, primeiro nós temos que entender o seguinte. Se eu não me engano, estive aqui em outubro, eu dei um exemplo de um planejamento do modelo ABCD, né? O modelo ABCD faz com que você guarde alguma coisa para se programar para essas casualidades, né? A alimentação, né? Que é o que é indispensável, supermercado, enfim, açougue, comer, né? Alimentação, porque esse modelo ABCD, ele é um modelo de planejamento financeiro que vai de acordo, ele é muito realista e vai de acordo com o seu estilo de vida. Então, depende do seu estilo de vida, você vai ter que mudar esse estilo de vida para ter o dinheiro para sobrar alguma coisa. Então, o A, alimentação, o B que é o básico, né? Que é aluguel, energia elétrica, água, conta de água, né? O C, que é o contornável, que são coisas que você pode, sei lá, assinatura de TV, academia, você pode fazer uma outra coisa a não ser para cortar isso aí, temporariamente. E o desnecessário. O desnecessário é aquilo que
você, por exemplo, tá lá no caixa do supermercado, vê aquele chocolatinho, pegou, não há necessidade, né? Tá lá, delivery, né? Vai pedir delivery, desnecessário, vai lá, sei lá, faz em casa, né? Então, com isso, você vai ter você vai sair da dívida, provavelmente, você vai sair da dívida, colocando no papel isso aí, e vai acabar sobrando algum dinheiro para você. Então, indo ao material escolar. Daí podemos dizer que esse dinheiro que sobre seja a renda extra salva? Isso. Por quê? Porque é o seguinte, como eu disse, 48% dos brasileiros não fazem isso. Mas esse modelo ABCD, que vai de acordo com o estilo de vida de cada um, porque cada um tem um estilo de vida, né? Você pega duas famílias, né? Como eu disse, uma família A, as duas ganham 5 mil reais, sei lá, somando os filhos, os pais, dá 5 mil. Uma está endividada e a outra tem dinheiro guardado. Mas como se os dois ganham igual? Então alguma coisa está errada aí. Uma faz planejamento financeiro e a outra não, né? E o material escolar é uma coisa assim, vai ter que pesquisar. O que é pesquisar? Pesquisar é o lápis, o que a professora pega a lista e vai nesse. A soma geral é que vai valer, né? Onde saiu o orçamento mais barato? Aqui. Então é lá. Né? Uma outra coisa que, só para título de esclarecimento, que muitas vezes ninguém se dá conta, é o imposto embutido no material escolar. Eu trouxe os dados aqui só para você ter uma ideia. Olha só, uma caneta, por exemplo, quase 50% dela é imposto. Outros itens básicos, estojo de lápis, uma cola, uma régua, tem 40% do seu preço é tributo. Então isso assola muito também os consumidores, né? Porque encarece sobremaneira. Quer dizer, 50% de uma caneta é imposto, então aí e como eu disse, né? O salário, o poder de compra. É para forçar a população a usar cabresto mesmo, não ir para a escola, né? Não... Exato, porque material de educação, com tudo isso aqui, é muita coisa. Então deveria ter um incentivo até por parte do governo. Porque aí tem 18% do ICMS, que é o governo do estado, tem IPI, tem COFINS, tem PIS, tem imposto de renda, tudo IPI, tudo embutido nisso aí. Então é muita carga tributária. Então, diante disso, a gente não pode fazer nada, porque o imposto está lá, está regulamentado. Então, a saída nossa é realmente fazer um planejamento financeiro, um planejamento, um orçamento, que a gente fala, um orçamento familiar. Faça um orçamento familiar que vai muito auxiliar você a sair da dívida, ou pelo menos não entrar nela. Jorge, ainda no âmbito escolar, muitas pessoas procuram o ensino particular, uma escolinha maternal, uma escola particular, e nessas escolas tem a matrícula, tem a mensalidade do ano. Vale a pena o papai, a mamãe chegar nessa escola e tentar fazer um negócio? Ah, se eu pagar, eu tô com uma renda extra, se eu pagar à vista, eu tenho um desconto? Ah, eu posso embutir a rematrícula nas mensalidades durante o ano? Isso vale a pena? Não vale? Vale a pena sim, Tony. Porque com o dinheiro na mão, você pode negociar e a escola também quer negociar. Para ela também é interessante. Então, isso que você falou vale muito a pena. Se conseguir isso, maravilha, né? Porque é fundamental a criança na escola. Isso é fundamental. O pai que não pode pôr, põe na pública, né? Que também é boa. Mas o pai que pode pagar e vai lá, tenta renegociar sim. Isso é muito importante. Vale a pena sim. Jorge, vamos voltar novamente um pouquinho lá no IPVA. Nós recebemos aqui a participação da Dina Antonelli e ela falou que o marido dela foi ao banco pagar o IPVA e não teve o desconto de 9%. Por que será? Primeiro tem que ver se ele foi ontem, dia 10, né? Que foi... Exatamente. É muito estranho isso, porque se o final da placa foi 1,
e ele foi ao banco, tem que ter o desconto de 9% necessariamente. Só que eu entrei no meu Bankline e já tava lá, um pagamento à vista, já tá lá o valor já com desconto. Já. Então a pessoa tem que ver isso aí também. Não é que tá o valor lá, tipo R$1.000, você vai pagar com 9%. Já pode estar com desconto, né? Já pode estar com desconto ali, sim. Tá. O desconto acho que já está ali embutido, ela não pode não estar percebendo isso. Pode ser que tenha ocorrido isso. Muito difícil não acontecer mais. Com certeza pagou com 9%. O que vale também ressaltar, né, Jorge, que o IPVA teve um aumento muito grande por conta do alto valor, da valorização dos carros seminovos, né? Exatamente, Tony. O ano passado foi um ano muito atípico. O que aconteceu com a fábrica de veículos, a indústria automobilística? Então, por conta da pandemia, faltou os materiais intermediários e matéria-prima, como semicondutor, o chip de veículo. Então, começou a faltar carro zero, carros novos. E aí o mercado de usados e seminovos deu uma reagida, aqueceu muito. Agora, como é que é determinada a base de cálculo do IPVA? Segundo a legislação do governo, cada estado tem o seu, né? Aqui no estado de São Paulo, a Secretaria da Fazenda ela faz uma pesquisa de preço de mercado no mês de setembro do ano anterior, por exemplo. Então agora nós estamos pagando IPVA em 2022 e o preço da cotação da pesquisa de mercado realizado pela Secretaria da Fazenda em setembro de 2021. E lá o carro estava muito usado. Então a diferença de alguns carros, a valorização foi de 10% a 30%. O meu foi 20% de aumento. Mas e o que justifica a taxa de licenciamento ter subido praticamente 50%? Então? Essa foi um maior... Porque era de 90, acho que ano passado, 90 e pouco, essa, né? Marcos, foi de 98 para 144,86, se eu não me engano. Isso, exatamente, esse valor. É muito caro, dá quase 50%. Esse aumento foi a secretaria que fez, a Secretaria do Governo do Estado, que deu esse aumento. É um absurdo, que ninguém está percebendo também. Ninguém está percebendo isso daí. E acaba atingindo justamente aqueles que mais têm dificuldade, porque um carro velho aí, velho que eu digo que já não precisa mais pagar o IPVA, né? Só paga o licenciamento. Só paga o licenciamento, mas esse cara teve um aumento de quase 50%. E um carro zero é o mesmo valor. Mesmo valor. Um absurdo, uma coisa Qualquer que seja o carro, o preço do licenciamento é o mesmo. Para a gente fechar esse assunto IPVA, vale ressaltar para você que tem veículo que foi retirado no sistema PCD, que é para pessoas com deficiências. Ano passado ocorreu uma liminar pedindo a suspensão da isenção do pagamento de IPVA e muitas pessoas que não têm o carro adaptado, esse ano terão que pagar o seu IPVA. Isso. Até eu vou conversar com o Dr. Pedro Boareto para ver se ele traz esse assunto na quinta-feira para saber como está o andamento desse processo. Mas fique atento a você, PCD, que não tem carro adaptado, né, Jorge? Por enquanto, o que está vigorando o governo do estado, o governador do estado colocou é que somente os carros adaptados não vão pagar IPVA. O restante, PCD, sem adaptação nenhuma, todos terão que pagar. E quem teve a suspensão ano passado e chegou a pagar algumas parcelas, ainda também não foram ressarcidos pelo governo. Esses terão que ser ressarcidos provavelmente pelo governo. Bom, Jorge, vamos mudar o assunto aqui. Vamos falar sobre salário mínimo, o novo salário mínimo. Vai dar pro gasto? Não vai. Não vai, como todo ano. 1.212, né? 1.200 e pouquinho. Segundo o DIEESE, o salário mínimo ele teria que estar na casa de R$3.000, né? Um pouco mais, um pouco menos. Mas o que acontece? Como o sistema brasileiro ele é tão indexado, o que é indexado? Se você aumenta muito o salário mínimo, você quebra com a Previdência. O patrão não aguenta pagar. A média salarial no Brasil é 1.380, para você ter uma ideia. A média salarial no Brasil é 1.380. E o salário mínimo de 1.200 fica abaixo, né? Então, aqueles que ganham salário mínimo, eles vão ter que fazer milagre, né?
Porque se de um lado o patrão não consegue pagar, olha que coisa que nós estamos. O ano passado nós tivemos o quê? O salário ficou praticamente congelado. O patrão não pôde pagar, ficou muito apertado para pagar. E o trabalhador, por sua vez, ele não teve condição de se manter com esse salário. Então nós temos aí um impasse na economia muito difícil Por isso que o salário não aumenta mais que isso. O salário mínimo não dá para aumentar mais que isso, porque não é porque o presidente não quer. Claro que ele quer, mas aí existem vários estudos que comprovam que não dá para aumentar mais que isso. O salário mínimo não dá para aumentar. Nós tivemos... A última participação sua foi dia 3 de setembro. 3 de setembro. Lá em setembro a gente estava falando do gás de cozinha, que estava chegando na casa dos seus 90. Agora já está 110. 110, 115 para fazer a entrega na sua casa. O combustível chegou a quase R$7 no estado de São Paulo. Fora do estado de São Paulo teve estados que chegou a quase 9. Isso. Agora deu uma recuada. Deu uma recuada. Você acha que vai recuar um pouco mais ainda ou vai ficar nessa... Eu acho que não vai recuar mais pelo seguinte, como a cotação do dólar, o que acontece no preço dos combustíveis? A cotação é o mercado que manda, o mercado é o dólar. E agora o que o Federal Reserve fez? O Banco Central dos Estados Unidos, ele vai aumentar o juro. Quando ele aumenta o juro lá, a pancada vem para nós aqui também. Porque aí o dólar aumenta. Porque o dólar sai do Brasil e vai para o mercado americano, menos dólar aqui o preço sobe. E aí o preço dos combustíveis vai subir. Agora, a expectativa é que nesses primeiros, até o final desse mês, não vai ter aumento. Mas nós vamos entrar aí na fase de sazonalidade da cana-de-açúcar, então o álcool vai ser um problema também. Que a usina, ela pensa assim, ela tem duas torneirinhas, que eu costumo dizer, a do açúcar e a do álcool. Qual que tá o preço melhor? Do açúcar, então eu fecho a do álcool e aumento a do açúcar. Qual que tá melhor? Do álcool, então eu fecho um pouquinho a do açúcar e aumento a do álcool. E fechando, o preço vai lá em cima. Fechando, o preço vai lá em cima. E aí que as pessoas não entendem por que ocorre isso. Então esse é um dos fatores. Porque o empresário, o usineiro, ele pensa dessa forma. Né? Ele é um capitalista, ele pensa dessa forma. Aquilo que está dando mais rentabilidade é o que ele vai produzir. A gente vê conversas no mercado financeiro que a energia também será uma grande vilã. Será. Após as eleições. Esse ano, Tony, vai ser um ano muito atípico. Tomara que eu esteja errado, mas nós vamos infelizmente a previsão, desculpa interromper você, a previsão que eu ouvi aí parece que é de baixo crescimento. Baixo, né, 2022. Isso que eu ia falar. A previsão, em ano eleitoral, nós vamos ter tensão social. Em 2021 nós já tivemos um pouco de tensão social. Política também. Tensão social por conta de intolerância, por conta de egoísmo, por conta das pessoas não se comportarem como deve. E os políticos também. Agora vai piorar. Em ano eleitoral... O que acontece com os investimentos que geram emprego? Retraem, porque os empresários, aquele que investe na produção, ele fica num momento de tensão política. O que será o país no próximo ano? Isso, o que será o país no próximo ano? Porque ele não sabe, ele não tem quem vai ganhar. Ele não tem. Então, esse vai ser um ano muito difícil, infelizmente. Espero que eu esteja errado. Mas essa tensão política, essa tensão social, tudo isso vai agravar na geração de emprego e renda. E, por consequência, as famílias vão ter que se programar, se entrar num orçamento, como eu disse, porque em ano eleitoral é complicado do ponto de vista do investimento para a geração de emprego. Ok? Jorge, para a gente estar caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, a gente sabe que pagar as contas em dia é muito importante para não criar aquela bola de neve. Mas tem aquelas pessoas que têm o seu financiamento da sua moto, do seu carro, e muitas financeiras dão a opção de você gerar
com antecedência um boleto com um desconto. Dependendo se é alguns dias, chega a R$1, R$2, se é alguns meses, dá um bom desconto. Isso compensa? Compensa se você tem o dinheiro para negociar, compensa. O que não pode é deixar de pagar a parcela. Se você tem lá um... Não, mas então, até muitas vezes você consegue fazer o adiantamento daquela parcela com desconto. 50 centavos, R$1, R$5. Isso vale a pena? Vale a pena se você tem a disponibilidade, porque você tirar de um lugar para cobrir outro não vale a pena. Então, se você vai fazer isso, mas você vai ficar sem reserva nenhuma, por motivo de uma doença, um motivo de alguma coisa, não faça. Não faça por quê? Porque é melhor você ter uma reserva por um motivo emergencial do que você trazer uma parcela do futuro para o presente e ficar descoberto sem ter uma saída para emergência. O cartão de crédito ainda está sendo o grande vilão? Esse é o pior. Esse é o pior de todos. Olha, o cartão de crédito ele é uma arma letal. Se você deixar de pagar a parcela naquele dia, você vai pagar provavelmente 360% de juro ao ano, ou mais até, né? Então, programe-se para aqueles dias que vai vencer o seu cartão, pague. Porque se não pagar, aí você, como dizem, tá ferrado. Vou falar agora um pouquinho para quem tem uma graninha aí para fazer um investimento, por exemplo. A poupança, ela era considerada boa e velha, agora só velha, porque boa já não é mais. Devido ao rendimento aí que nós temos, até previsão, né, para 2022 de um rendimento de 6,17 ao ano. E nós estamos fechando aí 2021 nos 10 que você falou, né? O IPCA tá fechando em 10. Então, praticamente tá perdendo aí 4%. Você acha que para 2022, quem tem uma grana aí para fazer um investimento ou sair da poupança, a renda fixa deve ser um bom negócio? É o melhor. Os analistas de mercado estão recomendando muito renda fixa. Agora, existem dois tipos de renda fixa. Renda fixa para quem é conservador, que ali você não arrisca tanto e tem uma boa rentabilidade, e aí você tem que conversar com o seu banco. E o renda fixa, que é agressivo, esse dá um pouco mais, mas você também fica um pouco mais vulnerável, né? Então, mas perder da poupança não perde. Não. Mesmo sendo arrojado, sendo... Não. O arrojado é o que mais ganha. O conservador ele vai ganhar um pouquinho a mais que a poupança. Isso é certo. Então procure o CDB ou o renda fixa, qualquer que seja o renda fixa, vai ser melhor que a poupança. Jorge, para esse ano também teremos mais uma renda extra, podemos dizer assim, para aquelas pessoas que recebem até 2 salários mínimos. O PIS, que vai ter o pagamento do abono esse ano, que começa agora em 8 de fevereiro. Começa agora o PIS-PASEP. Acho que é equivalente a 21, 22? Não pode ganhar. Do ano passado ainda está suspenso, que vai ser pago em 23, né? 23. Agora, não pode ganhar mais que 2 salários mínimos. Só tem direito a quem ganha até 2. Essas pessoas que vão fazer essa reserva desse dinheirinho para uma emergência é a melhor opção. É a melhor opção. Não gaste. Sempre quando eu falava para os meus ex-alunos, se tem uma grana extra, procure não gastar em coisas desnecessárias, né? Guarda, faz uma reserva, porque ninguém sabe o dia de amanhã, é uma incerteza. Nós não sabemos o que vai acontecer com nós daqui 10 minutos. Imagine daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então é sempre bom ter uma reserva, que eu sempre falo o seguinte: não interessa quanto você guarda, interessa a frequência com que você guarda. Pode guardar 50 centavos, R$1 por dia, mas se você guardar todo dia, você vai ter uma reserva. Só não pode deixar embaixo do colchão, né? Não, embaixo do colchão não. Embaixo do colchão você já vai perder, aí você vai estar perdendo. Bom, falando embaixo do colchão, você também citou durante o nosso bate-papo da importância... Bom, vamos dizer que eu e Marquinhos, pai e filho aqui. Marquinhos tem dinheiro guardado e eu tô em dívida. Vamos lá. Quanto o assunto finanças, quanto é importante a participação de todos integrantes da casa? Isso é muito importante, Tony, muito.
Espetacular essa pergunta. Não adianta um membro da família economizar e os outros gastarem. Quando vai fazer um orçamento familiar, isso é muito importante. Quando vai fazer um orçamento familiar, é importante que todos sentem à mesa, para todos terem um objetivo comum. Porque, como você disse, um membro é gastão e o outro economiza, vai empatar, vai ficar 0-0. Um economiza e o outro gasta, aí não adianta. O que é necessário é sentar todo mundo, pai, filho, né, a esposa. Olha, vamos fazer um orçamento. Vamos começar com o modelo ABCD, o que a gente pode, o que é contornável aqui. Né? Ó, você está indo na academia, vamos fazer aqui, faz a ginástica aqui em casa mesmo. Você que tá pedindo no delivery, ou vamos cortar a assinatura da TV por enquanto. Tudo isso vai gerar uma poupancinha para você. E aí, não adianta aquela pessoa, não, mas eu quero ir na academia, eu quero ir no seu... Então não adiantou nada, porque o orçamento ele é familiar. Como eu disse, é um planejamento familiar. Todos têm que abrir mão de alguma coisa. Todos têm que abrir mão de alguma coisa. Então, o modelo ABCD, que é um modelo para o seu estilo de vida, é para todos, não é para um só. Marquinhos, acho que fechamos. Eu só queria que ele viesse aqui com algumas dicas de como ganhar dinheiro, mas é difícil, né? Daí eu vou falar pra você. Ô, Tony, fala trabalho, meu filho, muito trabalho. Mas mais do que a gente trabalha, o pessoal pagar. Porque, Jorge, esse pessoal da rádio aqui, falar pra você, pra fazer um bolão da Mega agora no final do ano e não acertar nenhum número, esse povo é muito ruim de número, viu? Marquinhos, só tem duas formas, que nem o Tony falou, ou você ganha na Mega Sena, ou você vai ter que trabalhar. Jorge, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, e assim que a gente precisar de um socorro economista aqui pra gente trazer pros nossos ouvintes, a gente vai convidar você novamente. Eu que agradeço, Tony, pelo seu convite, e estamos à disposição do que precisarem aí. Um bom ano novo que começa para todos os ouvintes da rádio, para vocês aqui também, e que eu esteja errado e que a economia cresça e que o que a gente espera é que tenha muita geração de emprego, muita geração de renda, que é o que precisa movimentar essa economia. Não é nada, é ter gestão para investimento, a economia precisa crescer. E se ela ficar nesse 0,3, nós vamos ter mais desempregados e muitas pessoas mais ameaçadas de fome. Tá certo, então, Bom dia a todos e obrigado mais uma vez.